Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Nós temos muito que aprender com Abraão, né? Como vocês sabem, essa é uma série de vídeos sobre fé. Se você não viu os vídeos anteriores, volte e assista, porque isso vai fundamentar ainda mais a sua fé. Duas coisas interessantes nós podemos aprender com Abraão. Abraão, ele creu que Deus era capaz de cumprir a sua palavra e ele creu também que Deus queria cumprir aquilo que falou. Tem muita gente que sabe, eles complicam aquilo que é simples. A fé é simples, não complica aquilo que é simples, amém? Você precisa entender isso. Deus é capaz de cumprir o que está na sua palavra e Deus quer aquilo que está na sua palavra. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu não sei se isso é a vontade de Deus para a minha vida. Eu entendo que foi a vontade de Deus para aquelas pessoas, mas não sei se é a vontade de Deus para mim. Amados, Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus deseja para um, ele deseja para todos, a não ser aqueles pontos específicos que, claro, cada um vai ter que descobrir a respeito da especificidade da vontade de Deus para a sua vida. Mas nas coisas da vida, concernente às coisas que já estão claras na palavra de Deus, que é a vontade de Deus, é isso que nos dá certeza de pedirmos a Ele alguma coisa, né? 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: "E esta é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fazemos." Então, a fé verdadeira ela está fundamentada na palavra de Deus. E Deus, às vezes, vai pedir coisas que a gente fica olhando assim e faz: "Meu Deus", mas nós precisamos obedecer. Como lá em Gênesis capítulo 22, né, quando Deus diz para Abraão ir sacrificar o seu filho, e ele vai juntamente com o seu servo, levando o cutelo, levando a lenha, levando o fogo, e o menino vai perguntar para ele, né: "Pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o fogo, mas onde está o cordeiro?" Gênesis 22:8. Respondeu Abraão: "Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto." E seguiam ambos juntos. Olha, nós vamos ver quando nós lemos Paulo falando a respeito de Abraão, a interpretação que Paulo tem é que Deus cria, que Abraão cria, que Deus era poderoso até mesmo para que se ele matasse o menino, Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Então a nossa fé, ela tem que amadurecer e crescer a um tal ponto que a gente não vai mais estar negociando com Deus, a gente não vai estar mais barganhando com Deus, nós só vamos estar obedecendo. Deus disse: obedeça. Deus falou, obedeça. Para isso nós precisamos nos relacionar. Para isso nós precisamos conhecer, discernir a voz de Deus, aprender, né? Quando você começa a conviver muito com a pessoa, você começa a discernir o jeito dela falar, o timbre da voz dela, a forma. Então, em escutar, mesmo sem ver, você já sabe, isso é fulano, por causa do jeito da voz. Então, nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. Nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus. Nós precisamos, amados, em nome de Jesus, ter comunhão com Deus. Para quê? Para que a nossa fé seja eficaz, assim como Abraão. Abraão, ele acreditava em duas coisas específicas. Primeiro, que Deus era capaz de cumprir a sua palavra e depois, que Deus queria cumprir a sua palavra. Deus havia prometido para ele: olha, em Isaque será chamada a tua descendência. É desse menino que eu vou fazer com que os seus descendentes sejam como as estrelas do céu e como o pó de areia no deserto. Então Deus chega para ele e pede para ele sacrificar o menino. Abraão disse: ah, tá aqui quem vai obedecer. Tá aqui quem vai fazer. O problema é que às vezes Deus fala conosco e a gente não obedece. Por quê? Por causa da pequenez da nossa fé. E por que a nossa fé está pequena? Porque nós não estamos inclinando os nossos ouvidos à palavra de Deus. Nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. E se estamos ouvindo de forma esporádica. Uma vez na semana, uma vez no mês. Ah, amados, quem vive assim, de cultos semanais, cultos mensais, jamais vai ter uma fé forte, firme. Ah, pastor, mas minha vida não está ligada ao culto, não. Mas é no culto, amados, que Deus fala.
Claro, quando você abre sua Bíblia e lê, Deus fala também. Mas quando você abre sua Bíblia e lê sozinho, Deus vai lhe mandar ir para o culto. Deus vai lhe mandar desenvolver comunhão, relacionamento com outras pessoas que creem como você. Deus vai mandar você servir essas pessoas, amar essas pessoas. Deus vai mandar você financiar a obra dele. Claro, os dízimos e as ofertas é para o financiamento da obra de Deus. Ou você acha que alguém vai conseguir viver com Deus como alguém que está no deserto, um solitário? Não, a Bíblia diz que é aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está no ajuntamento solene, na reunião dos santos. É ali que um ferro afia o outro ferro, o amigo ajuda o outro amigo. É ali que se desenvolve a prática da fé, a prática do amor, o estímulo às boas obras, para que nós possamos servir a Deus servindo aos irmãos. Porque se a gente diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo a quem vê, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Então nós somos mentirosos. Então é importante nós observarmos isso. Amém? Abraão, ele acreditava em duas coisas específicas: que Deus era capaz de cumprir a sua palavra, que Deus queria cumprir a sua palavra. Amém? Então, quando eles estão subindo para adorar, e ele sabe que vai ter que sacrificar Isaac, e Isaac se antecipa e faz a pergunta, ele respondeu, né? Gênesis capítulo 22, versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si. A oferta, o dízimo, Deus sempre proverá para si. E ele quer usar a mim. Ele quer usar você. Se nós não ouvirmos, ele usará outros. Porque Deus sempre provê para si aquilo que é necessário para que se cumpra a sua vontade. Ou seja, o Deus que chama é o Deus também que envia. E o Deus que envia é o Deus que financia e sustenta. E nós precisamos crer nisso. Amém? Para que a gente não esteja esperando pelos homens e quando os homens não atentarem para aquilo que Deus está falando, nós venhamos a nos decepcionar com Deus. Tem um livro de um autor, não lembro o nome, chamado Decepcionado com Deus. Sabia que é possível se decepcionar com Deus? Por quê? Porque você foi tolo. Colocou a sua esperança e a sua expectativa não em Deus, mas em pessoas que se autoproclamavam de Deus. Então é importante você rever os seus conceitos, rever os seus valores. Nós estamos estudando sobre o tipo de fé que Abraão desenvolvia, amém? E ele acreditava em duas coisas específicas: que Deus era capaz de cumprir a sua palavra e que Deus queria cumprir a sua palavra. Porque às vezes a gente até diz assim: eu creio na palavra de Deus, mas não sei se isso é a vontade para mim. Amados, se está escrito na palavra de Deus, é porque é a vontade de Deus para você. E se é a vontade de Deus para você, você precisa crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Presta atenção. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas Deus não está me galardoando. Mas você está buscando? Não. E como você quer o galardão sem buscar? É exatamente a sua busca que vai fazer com que você esteja aprovado para receber o galardão. Se você não busca, você está reprovado para receber o galardão de Deus. Você pode até receber outros galardões, mas não o galardão de Deus. Amados, e o galardão de Deus é muito mais importante do que qualquer outro galardão. Amém? Então, fica a minha demonstração aqui. Eu tinha muita coisa para falar hoje, mas nós vamos ficar nisso. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco no nosso culto de celebração, às 18 horas, na Casa do Oleiro. Venha, traga um convidado, convide seus familiares, seus amigos. Agora a igreja está aberta, não estamos mais com limites de lugares. Amém? É facultativo o uso de máscara, só seja sábio, amém? Seja guiado pelo Espírito, quanto usar ou não usar. O importante é que você esteja firme na sua convicção e não estamos também desobedecendo às autoridades, amém? Estamos cumprindo aquilo que as autoridades determinam. Isso também é bênção na nossa vida, amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe
e até amanhã.